Olá pessoal, muito obrigado por estar assistindo aí a nossa programação. Eu sou o pastor Leonardo Trevisan, sou dentista, sou filho do apóstolo Mauri Trevisan, que muitos conhecem aqui na cidade. Muito bem, eu tenho um assunto hoje muito, mas muito importante para falar com vocês, para compartilhar. Eu postei recentemente um vídeo na internet falando algumas declarações muito sérias a respeito de datas, a respeito de acontecimentos que virão sobre o mundo, sobre a nação. E eu quero refrisar e repetir algumas delas. Eu creio que no dia 13, 14 de setembro de 2015, nós provavelmente teremos um colapso financeiro a nível mundial. E eu creio que a partir de 28 de setembro, 29 até setembro de 2016, se desenrolará um grande conflito no Oriente Médio, mais especificadamente sobre Jerusalém, sobre Israel. Eu realmente creio nisso. Eu acho que isso vai acontecer. Nós estamos gravando esse programa, hoje é dia 2 de setembro. E provavelmente ele vai ser exibido no dia 6, se eu não me engano, que é o dia que você está assistindo. Enfim, eu creio que coisas grandiosas e poderosas estão por acontecer semana que vem, nos próximos dias. E eu tenho meus motivos para crer nisso. E eu queria justamente te mostrar, na luz da palavra de Deus, e por fatos históricos e políticos, o porquê que eu cheguei a essas conclusões. Então, queria a tua companhia nesses próximos momentos aí, nessa próxima hora, e eu tenho certeza que é um assunto extremamente intrigante, extremamente interessante, que vai te fazer parar para pensar a respeito das coisas de Deus. Antes de eu começar a falar, eu queria só te dar um recado, querido. Isso vai acontecer, eu tenho convicção disso. Essas coisas irão acontecer. E quando acontecerem, lembre desse vídeo que você assistiu hoje. Lembre-se desse momento que você está assistindo hoje e se volte para Deus, sabe? Deus, Ele te ama e nada é por acaso. Ele permitiu que você me assistisse hoje justamente para que você tivesse a oportunidade de se arrepender, de lavar as suas vestes, sabe? De se santificar, de pedir perdão, se arrepender dos seus pecados, se consertar com Deus, para que a tua salvação esteja garantida em Cristo Jesus. Então, sabe, não tem tempo, não tem mais tempo para correr atrás de oba-oba, de egoísmo, de coisas fúteis, de coisas pequenas. O teu caminho é seguir Jesus, entrar, assim, agarrar nas vestes de Jesus e garantir a tua salvação. Amém? Muito bem, eu vou falar sobre um assunto chamado Shemitah. Na verdade, Shemitah é uma palavra que muitos desconhecem. Deus deu para o povo de Israel, desde a época de Moisés, muitas leis. E uma dessas leis é o Shemitah. Tinha o Sabá, que era para guardar o sábado, e o Shemitah, que era o descanso da terra de 7 em 7 anos. Então, ao decorrer dessa nossa palestrinha, você vai entender o que é o Shemitah. Antes disso, eu gostaria de falar só uma curiosidade. A Declaração da Independência dos Estados Unidos, ela foi feita em 1776. Essa data, 4 de julho de 1776, ela equivale a 17 de Tamuz. O que é isso? Eu preciso fazer um adeno aqui para que você entenda melhor tudo que a gente vai falar. O calendário bíblico é diferente do calendário ocidental. O calendário bíblico ele é baseado na lua, é um calendário lunar, por isso ele possui 13 meses, e os meses são diferentes, não é janeiro, fevereiro, março, tem meses
específicos e diferentes dos nossos meses, que se equivalem. Existe uma continha que eles precisam fazer, coloca 7 dias a cada 9 anos, é uma conta complicada, enfim, para que haja a equivalência entre o calendário bíblico e o calendário ocidental. Muito bem. O dia 4 de julho de 1776, ele equivale ao 17 de Tammuz. É o mesmo dia que lá no passado Israel adorou o bezerro de ouro. Lembra daquele bezerro de ouro que quando eles vieram do Egito, Deus libertou o povo de Israel do Egito, através de poderes, sinais, maravilhas, e todo aquele povo foi livre das mãos do faraó, milagrosamente, através da ação poderosa de Deus. Quando eles chegaram no monte, Moisés subiu para o monte para receber as tábuas da lei, e Deus falou com Moisés ali, e quando Moisés desceu do monte, o povo estava adorando um bezerro de ouro. E Arão, ele derreteu os brincos, os utensílios de ouro e fez um bezerro de ouro. E a declaração deles era o seguinte: este é o Deus que vos livrou das garras de Faraó. Nele confiais. Poxa vida, imagina como é que ficou o coração de Deus nisso tudo. Deus tinha feito maravilhas, né, sinais, prodígios, as 10 pragas lá no Egito, enfim. E aquele povo ingrato olha para um bezerro de ouro e fala assim, ó, esse é o Deus, é nele que você deve confiar, nesse bezerro de ouro, que foi acabado de ser esculpido pelo Arão, pelo sacerdote Arão. Deus ficou muito irado, Deus ficou muito triste. Muito bem. Curiosamente, nós temos em Nova York o maior centro financeiro do mundo, que é a Bolsa de Valores de Nova York. Em frente à Bolsa de Valores de Nova York, nós temos uma estátua de 3 toneladas de um touro gigante, que simboliza a força e o poder do mercado financeiro. E eu quero fazer um paralelo para o Deus deste século. Porque hoje, a nossa geração, ela endeusa o dinheiro. O mercado financeiro é o Deus deste século. Porque a gente, através das nossas atitudes, através do comércio, através do capitalismo, a gente fala para Deus. Esse é o nosso Deus, o dinheiro. Nele a gente confia no dinheiro, no emprego, a gente confia nos bens, porque o dinheiro pode nos dar proteção, o dinheiro pode nos dar segurança, e a gente não confia mais em Deus. A gente não confia mais no poder sobrenatural e divino de que Deus pode nos suster, Deus pode nos proteger, Deus pode nos guardar. Não. Assim como há 3.000 anos atrás, o povo falou para aquele bezerro de ouro, ó, é nele que vocês confiam. Hoje, é isso que nós fazemos. Nós falamos para o dinheiro justamente isso. Esse é o nosso Deus. É nele que a gente confia. De acordo com as nossas atitudes de parar de confiar em Deus e de começar a confiar no dinheiro ou em outros deuses, toda essa situação trouxe um juízo sobre a humanidade. Deus ficou triste. Assim como Deus ficou triste com o povo de Israel que traiu a confiança de Deus, Deus fica triste com aqueles que realmente mostram, através de suas atitudes, que não confiam mais em Deus. Vamos voltar agora para o Shemitah, para que você entenda tudo que eu estou falando. O Shemitah, ele é um ciclo bíblico dado por Deus. É o 7º ano do calendário hebraico. Teve um cara nos Estados Unidos, um escritor, ele chama-se Jonathan Cahn. Ele escreveu um best-seller. Esse best-seller está sendo o livro mais vendido nos Estados Unidos há meses. E é um livro extremamente interessante e ele explica justamente o que é esse Shemitah. O dia 29 de Elul, que é o dia do calendário hebraico, guarda esse dia, 29 de Elul. É o último dia do Shemitah, desse ciclo
de 7 anos. Muito bem, para que você entenda melhor, eu vou ler o mandamento bíblico dado por Deus, que está lá em Levíticos, capítulo 25. Nós vamos ler a partir do versículo 1. O Senhor Deus falou com Moisés no Monte Sinai e mandou que ele desse ao povo de Israel as seguintes leis. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor Deus lhes vai dar, deixem que, de 7 em 7 anos, a terra descanse, em honra do Senhor. Durante 6 anos, semeiem os seus campos, podem as parreiras e colham as uvas. Mas o 7º ano será um ano de descanso sagrado para a terra. Um descanso dedicado a Deus, o Senhor. Nesse ano ninguém semeará o seu campo, nem podará as suas parreiras. Ninguém colherá o trigo que crescer por si mesmo. Nem podará as parreiras, nem colherá as uvas. Será um ano de descanso completo para a terra. Os campos não serão semeados, mas mesmo assim produzirão bastante para alimentar todos os israelitas, os seus escravos e as suas escravas, e os seus empregados, os estrangeiros que vivem no meio do povo, e também os animais domésticos e os animais selvagens. Tudo o que a terra produzir servirá de alimento. Muito bem, essa foi uma lei dada por Deus para o povo dele. Deus falou o seguinte: de 7 em 7 anos, a terra tem que descansar. Então vocês vão plantar, colher, podar uvas, vocês vão trabalhar a terra durante 6 anos. O 7º ano é descanso, é sagrado para Deus. A terra vai produzir por si só, fica tranquila, vocês vão ter alimento, mas de 7 em 7 anos vocês vão deixar a terra descansar. Deus deu essa ordem para o povo de Israel. Muito bem. Vou te explicar uma outra ordenança dada por Deus, que é a continuação do versículo. Vamos ler a partir do capítulo 25, versículo 8. O ano da libertação. Contem 7 semanas de anos, isto é, 7 anos vezes 7, o que dá um total de 49 anos. Então, no dia 10 do 7º mês, que é o dia do perdão, mandem um homem tocar a trombeta por todo o país, pois esse ano que vem, depois de cada 49 anos, é o ano sagrado da libertação, em que vocês anunciarão liberdade a todos os moradores do país. Nesse ano, todos os que tiverem sido vendidos como escravos voltarão livres para suas famílias, e todos os campos que tiverem sido vendidos voltarão a pertencer ao primeiro dono. Nesse ano ninguém semeará os seus campos, nem colherá o trigo que crescer por si mesmo, nem podará as parreiras, nem colherá as uvas, pois o ano da libertação é sagrado para o povo, e nele todos se alimentarão somente daquilo que a terra produzir por si mesma. Então, querido, eu quero te fazer um resumo das ordenanças bíblicas. O Shemitah é o 7º ano desse ciclo. A terra teria que descansar. 6 anos você trabalha a terra, produz, colhe, planta. No 7º ano ela descansa. O ano da libertação, que é o jubileu, de 49 em 49 anos, o próximo ano, a partir desses 49 anos, ou seja, o 50º ano, ele seria de libertação, seria de descanso também da terra, mas ele seria um ano de libertação, onde os escravos voltariam livres, onde quem vendeu a sua propriedade tomaria posse de novo, poderia retornar para a sua terra. Então, lá em Israel, o povo já negocia a sua terra com princípio no jubileu, com princípio nesse ano da libertação. Por exemplo, se o jubileu vai ser daqui 5 anos, eu não vou pagar um valor exorbitante para o dono daquela terra, porque eu sei que daqui 5 anos eu tenho que devolver aquela terra para o antigo dono. Essa é a lei de Israel, essa é a lei dada por Deus com relação ao Shemitah e com relação ao jubileu. Espero que tenha sido claro. Muito bem. Vou ler um texto de 2 Crônicas 36, 17, para que você entenda a importância que Deus dá para suas ordens, para suas leis. Deus fez com que o rei da Babilônia marchasse com o seu exército contra eles,
Esse eles é Israel. Ele matou os moços à espada, até mesmo no templo, e não teve dó de ninguém, nem dos moços, nem das moças, nem dos adultos, nem dos velhinhos. Deus entregou todos nas mãos do rei da Babilônia. 2 Crônicas 36, 21. Assim se cumpriu o que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias. O país ficará em ruínas 70 anos, e durante todo esse tempo a terra vai guardar os seus sábados e descansar. Muito bem, eu quero que você entenda que o rei da Babilônia invadiu Israel. O rei da Babilônia matou moços, moças, matou um monte de gente, levou o pessoal cativo, e foi um juízo de Deus sobre o povo de Israel, porque a terra não tinha descansado. A gente vê claramente um juízo de Deus. O povo tinha sido rebelde, estava adorando outros deuses, estava desobedecendo as leis de Deus. E, por causa disso, Deus veio com juízo. E a Bíblia fala claramente que Deus fez com que o rei da Babilônia marchasse contra o povo de Israel. Foi Deus que fez. Mostrando que Deus ele zela pela sua palavra, ele zela pelas suas leis, para que as suas leis se cumpram. Muito bem. Se você entendeu o que é Shemitah, se você entendeu o que é jubileu, se você entendeu que Deus ele zela pela sua palavra para que ela se cumpra, eu quero agora te mostrar alguns fatos históricos que mostram a respeito do Shemitah, que mostram a respeito do jubileu. O que aconteceu na história? Porque muitos teólogos, muitas pessoas, muitos estudiosos acreditam realmente que Deus ele usa ciclos para julgar e para abençoar o seu povo. E eu quero te mostrar que eles têm razão. Porque ao longo da história da humanidade, esse ciclo Shemitah, esse ciclo de 7 em 7 anos, foi extremamente importante para a história do povo de Israel e, consequentemente, para o resto da humanidade. Na verdade, Deus ele tem um carinho muito grande com o povo de Israel, né? Foi lá que Jesus nasceu. E Jesus ele frequentou o templo de Jerusalém, né? Então, a história de Jesus é o povo escolhido. Abraão, Isaac, Jacó são descendentes desse povo. Então, querido, toda a história gira em torno de Israel. E esses ciclos foram extremamente importantes. Eu quero te mostrar algumas datas para que você entenda isso. Por exemplo, 1881 foi um ano Shemitah, foi o ciclo Shemitah, e o retorno dos judeus à sua terra. 1903, 25 mil judeus voltaram da Rússia para Jerusalém. Após o ano Shemitah, em 1896, um cara chamado Theodor Herzl, ele profetiza no primeiro congresso sionista: Israel voltará a ser nação até em um jubileu, ou seja, em 49 anos. Exatamente 49 anos depois, em 1947, tem a resolução da ONU em que isso acontece. 1901, quando terminou, 46% do mercado havia sido eliminado. 2 meses depois do fim do Shemitah, teve um colapso financeiro que chegou ao seu final. Vai acompanhando. Datas de anos Shemitah, onde havia o término desses 6 anos e entrava esse 7º ano, que seria o ano de descanso da terra. De 1916 a 1917, nós tivemos um grande evento mundial chamado Primeira Guerra Mundial. Colapso da Bolsa de Valores, conhecido como a crise de 1916 e 17. Em 17 teve a Revolução Russa, conhecido como a Revolução Vermelha, onde o comunismo ele entrou no poder na Rússia. 1929, colapso da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Abril de 1931 começou uma recessão mundial, que foi conhecida como a Grande Depressão.
Você percebe o tanto de eventos importantes para a história da humanidade e para o mercado financeiro? Lembra que a gente falou no começo que talvez o Deus deste século, o Deus que a humanidade tem depositado a sua confiança é justamente o dinheiro? E a gente vê o juízo de Deus, a gente vê manifestações grandes envolvendo Israel, envolvendo a humanidade, envolvendo o mercado financeiro. Vamos continuar acompanhando. O Shemitah começou em 6 de setembro de 1937. No dia seguinte, a Bolsa de Valores colapsou. 1938, o fim do Shemitah, inicia-se a Segunda Guerra Mundial. 1938. 5 de outubro de 1938, passaportes dos judeus foram invalidados na Alemanha. Você sabe tudo o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial com relação aos judeus, com relação aos alemães, o Holocausto e o tanto que foi assim uma carnificina que fizeram com o povo judeu. O fim da Segunda Guerra Mundial foi exatamente no dia 7 de setembro de 1945. Sabe que dia foi esse? O dia 29 de Elul. É o último dia do ciclo Shemitah, que a gente tinha falado lá no começo. Ocorreu o desfile dos exércitos aliados, lá em Berlim, que marcou o fim da Segunda Guerra Mundial. Muito bem. Acabou a Guerra Mundial, iniciou-se a Guerra Fria, que foi mundialmente famosa. Ela começou justamente em 1945, um ano Shemitah. E aqui tem uma curiosidade extremamente relevante para se falar nesse momento. Todo mundo lembra do atentado de 11 de setembro de 2001 nas Torres Gêmeas? Olha que legal, o World Trade Center, a ideia de construir o prédio foi feita em 1945, um ano Shemitah. Começou a construção em 1966, que também era um ano Shemitah. Terminou a construção em 1973, que era um ano Shemitah. E ele caiu em 2001, que também era um ano Shemitah. É muita coincidência para não achar que existe uma mão e a intervenção divina de Deus. 11 de setembro de 2001. Houve o ataque às Torres Gêmeas, aquele ataque que o mundo ficou perplexo. A Bolsa de Valores ficou fechada. De 11 de setembro até dia 17 de setembro, que foi numa segunda-feira. 17 de setembro, coincidentemente, equivale ao dia 29 de Elul. Dia 29 de Elul, último dia do ciclo Shemitah. Nesse dia, a Bolsa caiu 684 pontos numa única sessão. Foi o maior colapso financeiro num único dia, até o próximo dia 29 de Elul. Se passaram 7 anos, e o próximo dia 29 de Elul cai em 2008. 29 de setembro de 2008, a Bolsa caiu 777 pontos. Foi a pior queda da Bolsa de Valores numa única sessão, superando o recorde de 7 anos anteriores, que tinha caído exatamente no mesmo dia 29 de Elul. A gente vê claramente que, poxa, é muita coincidência para depois de 7 anos e alguns dias, exatamente no mesmo dia do ciclo bíblico dado por Deus, vir o juízo sobre o mercado financeiro e um colapso na Bolsa de Valores. Muito bem. Talvez você esteja perguntando, o que eu tenho a ver com isso? Eu quero te dar uma notícia, querido. O próximo dia 29 de Elul cai no dia 12 de setembro de 2015. De 12 para 13. Que cai num sábado, dia 13 é domingo, provavelmente dia 14 nós teremos um grande colapso financeiro. Isso
se Deus continuar seguindo o mesmo critério que ele usou nos 2 últimos ciclos Shemitah. Deus, ele não está dentro de uma caixinha, ele é Deus. Ele é soberano e ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode, sim, continuar com o mesmo projeto, ele pode, sim, seguir esse ciclo, como pode não seguir. Eu posso estar redondamente enganado. Mas se ele seguir o ciclo, se ele seguir o padrão que ele vem seguindo com relação ao mercado financeiro, talvez no dia 14 de setembro de 2015 nós teremos um grande colapso na Bolsa de Valores. A cada 7 Shemitah, nós temos o jubileu. O Shemitah, ele marcou grandes eventos e catástrofes mundiais. Muito bem. A Primeira Guerra Mundial, ela foi em 1917. Escuta, Israel, ele tinha perdido as suas terras para o Império Romano há mais de 2000 anos. Em outubro de 1917, o Império Britânico faz a Declaração de Balfour e devolve para o povo judeu suas terras. Agora, o povo poderia voltar às terras dos seus pais, a terra prometida. Deus, ele orquestrou esse regresso justamente ao fim de um ciclo Shemitah. De acordo com aquela ordenância bíblica a respeito do ano da libertação, que o jubileu a cada 50 anos seria o ano da libertação, que os antigos donos de suas propriedades poderiam voltar para a casa dos seus pais, os escravos poderiam voltar livres. Foi justamente isso que Deus orquestrou e fez com que o povo judeu, ali em 1917, o povo pôde voltar para suas terras. Muito bem, 49 anos depois, coincidentemente, depois de um jubileu, nós tivemos a Guerra dos 6 Dias em Israel. Foi assim, uma vitória fantástica para o povo judeu, porque, novamente, nós tivemos a restauração de Jerusalém, pela primeira vez em 2000 anos. Os soldados israelitas em Jerusalém, eles puderam entrar e tomar posse da cidade de Jerusalém. Jerusalém quase triplicou o seu território com a Guerra dos 6 Dias. Foi uma vitória muito grande. Aí, pela primeira vez em 2000 anos, esses soldados, eles podiam voltar a tomar posse da cidade que pertencia aos seus pais. É justamente a designação dada por Deus a respeito do resultado do jubileu. Muito bem. Quero só fazer uma pausa aqui, porque talvez você entrou na sala agora, talvez você começou a assistir o vídeo a partir de agora. Nós estamos falando a respeito de um ciclo bíblico dado por Deus, o Shemitah e o Jubileu. O Shemitah é um ciclo de 7 em 7 anos que vem marcando histórias e fatos importantes na história da humanidade. O Jubileu é uma ordenança dada por Deus, chamado Ano da Libertação, em que todo o povo deveria devolver para os antigos donos as suas propriedades e os escravos voltavam livres para suas famílias. Era uma ordenança dada por Deus. Muito bem, nós vimos ao redor da história, ao longo da história, que muitos acontecimentos importantíssimos na história da humanidade e do povo de Israel, do povo judeu, aconteceram justamente nesses ciclos. No fim do ciclo Shemitah, ou seja, de 7 em 7 anos, e no jubileu, datas importantíssimas, como a Primeira Guerra Mundial, que foi declarado nação sobre Israel, como, por exemplo, a Guerra dos 6 Dias de 1966, que Israel triplicou as suas posses territoriais e voltou a tomar conta de Jerusalém. Muito bem, fiz um resumo a respeito de tudo que nós falamos até agora. Agora, o próximo jubileu vai ser justamente setembro de 2015 a setembro de 2016. Eu quero... Segura isso aí. Grava tudo que a gente falou a respeito de Shemitah e tudo que a gente falou a respeito de jubileu. Eu quero te falar um outro tópico extremamente importante. Sinais na lua e no sol. Quando Jesus, Deus e o Espírito Santo criaram todas as coisas, criaram o sol e a lua. Isso está lá em Gênesis 1, versículo 14. A Bíblia fala o seguinte: disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite. E sejam eles para sinais
e para tempos determinados, e para dias e anos. Ou seja, a lua e o sol possuem funções dadas por Deus. Entre essas funções da lua e do sol estão sinais e para tempos determinados. As palavras usadas no original para falar sinais, ela é a palavra ot. Essa palavra ot, segundo o dicionário, ela indica uma marca ou um aviso visível. Já a palavra para o termo tempos determinados é usada a mawed. Mawed, ela aponta para algo que ocorre ou ocorrerá num tempo específico. Ou seja, sinais, uma marca visível, um aviso visível e algo que ocorre ou que ocorrerá num tempo específico. Muito bem, talvez você não creia que Deus use sinais cósmicos para falar a respeito de alguns eventos. Talvez você não acredite nisso. Mas se você acredita na Bíblia, você tem que acreditar nisso. Porque a Bíblia está recheada de exemplos de acontecimentos cósmicos que foram concomitantes com acontecimentos importantes para a história do povo de Israel. Vou te dar um exemplo, que você conhece muito bem, porque você faz, no teu Natal, você coloca, no presépio, você coloca uma estrelinha lá no céu, não coloca? Muito bem. A Bíblia fala que os magos vieram lá do Oriente para ver Jesus porque eles seguiram uma estrela. Deus usou uma estrela para guiar aqueles magos até Jesus, e eles chegaram lá em Belém por causa dessa estrela. Muito bem, a Bíblia fala que quando Jesus estava sendo crucificado, houve trevas sobre a face da terra, desde a hora sexta até a hora nona. O horário deles também é diferente. A hora sexta lá, para eles, equivale ao meio-dia nosso. A primeira hora é 6 horas da manhã, 6, 7, meio-dia é a hora sexta, 3 horas da tarde é a hora nona. Houve trevas do meio-dia até as 3 horas da tarde. Houve um eclipse solar ali toda aquela nação de Israel. Justamente quando Jesus estava crucificado, pronto para morrer. Quando ele expirou, na hora nona, e ele falou, está consumado, voltou-se a luz sobre Israel. Deus usou um eclipse solar justamente para marcar a morte, a entrega de Cristo na cruz do Calvário. Muito bem. Lucas 21, 25 fala o seguinte, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Está escrito. Joel 2, 31 e Atos 2, 20 falam exatamente a mesma coisa. O sol ficará escuro, a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. É uma profecia bíblica, tanto em Joel quanto em Atos, que falam a mesma coisa. Jesus falou isso em Lucas capítulo 21, que haveria sinais no sol, na lua e nas estrelas. Muito bem, se você acredita na Bíblia, você tem que acreditar em que Jesus falou. E Jesus falou que haveria, a Bíblia fala que haveria, e que a lua se tornaria em cor de sangue. Muito bem, lua de sangue, o que significa isso? Na verdade, nada mais é do que um eclipse lunar. O eclipse lunar é quando a Terra está entre o Sol e a Lua. E a sombra da Terra se projeta sobre a Lua, e a Lua, por essas características, assume uma cor avermelhada. Então ela fica parecendo cor de sangue. É um eclipse lunar. O eclipse lunar acontece com muita intensidade. Na verdade, é uma média de um eclipse lunar a cada 1 ano e meio. Ou seja, tem anos que não tem eclipse lunares. Tem anos que tem 2. Tem anos até que tem 3. É muito raro ter 4 eclipses lunares no mesmo ano. Isso é chamado de tétrade. Essa tétrade, ou seja, 4 eclipses lunares no mesmo ano, elas, do século I até hoje, aconteceram 8 vezes. 8 vezes em 2016 anos que
em um ano, existe 4 eclipses lunares no mesmo ano. Muito bem. Vai acompanhando comigo. Essa tétrade, ela está relacionada a fatos muito importantes e interessantes da história da humanidade também. E eu quero te dar alguns exemplos. Por exemplo, no ano 32 e 33 depois de Cristo, quando Jesus morreu, no ano 70 depois de Cristo, com a destruição do templo, em 1492, quando foi o ano da expulsão dos judeus da Espanha, 1949 foi logo a seguir a formação do Estado moderno de Israel, foi a Guerra da Independência, em 1949. 1967, que a gente já falou, a Guerra dos 6 Dias, né? A reconquista de Jerusalém. Agora, esse ano, nós teremos a tétrade. Ou seja, tivemos 8 vezes em 2016 anos. Esse ano, nós teremos essa tétrade. 4 eclipses lunares, 4 luas de sangue no mesmo ano. Presta bastante atenção. E essa é a única vez na história que a tétrade é coincidente com um ano Shemitah. É o fim do ciclo desse período de 7 anos. Segura aí, tem coisa mais interessante ainda. Não vai existir a tétrade nos próximos 500 anos. E mais interessante do que isso, é muita coincidência para você não achar que é a mão de Deus. Essas 4 luas de sangue, esses 4 eclipses lunares que acontecerão nesse mesmo ano, eles caem exatamente em datas sagradas para os judeus. Acompanhe comigo. O primeiro eclipse lunar foi no dia 15 de abril de 2014, que é o dia da Páscoa dos judeus. O segundo foi no dia 8 de outubro de 2014. É o dia da festa dos tabernáculos dos judeus. Nós tivemos no dia 20 de março desse ano, de 2015, um eclipse solar. Esse eclipse solar, ele é apontado, ele foi no dia de Rosh Hashanah, que é uma data sagrada para os judeus. É o primeiro mês. Muito bem. O próximo eclipse lunar que nós tivemos, a próxima lua de sangue, foi no dia 4 de abril de 2015. Também era uma data sagrada, a Páscoa para os judeus. E o último eclipse lunar vai ser no dia 28 de 9 de 2015. 28 de 9 de 2015. Grave essa data, querido. 28 de 9 de 2015. Nesse dia 28, nós vamos ter a superlua. O que é superlua? A superlua é onde a Lua vai atingir o seu ponto máximo. Porque a órbita da Lua, ela não é redonda em volta da Terra. Ela tem um formato elíptico. Ou seja, tem momentos que a Lua está mais próxima da Terra, tem momentos que ela está mais distante da Terra. Quanto mais distante da Terra, menor ela é aos nossos olhos. Quanto mais perto da Terra a Lua está, maior ela é aos nossos olhos. Então dá a impressão que a Lua está gigante. Esse é o momento, no dia 28 do 9, que a Lua vai estar mais próximo da Terra. E é justamente nesse momento que vai ter um eclipse lunar e a Lua vai se tornar cor de sangue. Cara, é muita coincidência. 4 eclipses lunares no mesmo ano. Lua de sangue, o eclipse solar e todos os eclipses caindo justamente em datas sagradas para o povo de Israel. Segura isso aí. Quando Jesus estava aqui na Terra, e ele começou a falar a respeito dos tempos dos fins,
que ele voltaria para buscar sua noiva, e falando a respeito do arrebatamento e tudo mais. Os discípulos ficaram muito intrigados. E eles falaram assim, mas, mestre, que sinais antecederão a tua vinda? Para a gente ficar preparado. O que a gente pode esperar? O que vai acontecer antes que o Senhor volte? Conte para a gente. E Jesus começou a contar para os discípulos o que aconteceria antes que ele voltasse. Isso está em Lucas 21, nós vamos ler a partir do versículo 7. Perguntaram os discípulos para Jesus, mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? E aí Jesus começou a dar uma relação de fatos que aconteceriam. Respondeu Jesus, vede que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Quando ouvires falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Ou seja, Jesus estava falando o seguinte, gente, vai vir muita gente falando que eu sou Cristo, não siga esse povo não, isso aí é tudo charlatão, não siga eles não. Vai ter guerra, vai ter rumor de guerra, vai ter um conflito ali. E isso existe na história da humanidade desde o princípio. Então, o fim não vai ser logo. Não são esses sinais que antecederão a minha vinda. Ele deixou bem claro isso. E aí no versículo 10 ele começa a falar os sinais que verdadeiramente antecederiam a volta dele. Lucas 21, 10 fala o seguinte, então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Aqui vale ressaltar, eu fiz há pouco tempo atrás um estudo muito detalhado a respeito desses sinais que Jesus falou. Nação contra nação, reino contra reino, eu nem preciso gastar tempo tentando te convencer que já aconteceu. Nós tivemos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial que envolveu todos os reinos e todas as nações do mundo. Não preciso te convencer disso. Terremotos, eu peguei o gráfico dos terremotos desde o século I até o século XXI. Se você olhar o gráfico, você fica assustado. Porque a gente não tem noção de que antigamente os terremotos eram muito menos frequentes. Você só viveu no século XXI, você não viveu no século I, no século III, no século V. E a gente acha que é comum o número de terremotos que tem hoje, a intensidade dos terremotos que existem hoje, existiam no passado. Não, queridos, antigamente não tinha nem na mesma intensidade, nem na mesma quantidade de terremotos que existe hoje. É assustador de ver. Fome, epidemias, enfim, não vou tentar te convencer, mas tudo isso aqui já aconteceu. E aí, fala a respeito de grandes sinais no céu. Se você acha que as 4 luas de sangue, a superlua, que ela vai estar no ponto mais próximo da Terra, coincidindo justamente sobre datas sagradas dos judeus, um eclipse solar, talvez Jesus estava se referindo a um evento tão importante, tão grandioso como esse que está acontecendo agora. Jesus continua falando acontecimentos, eventos e sinais que antecederiam a vinda dele. No versículo 20 ele fala o seguinte, quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, presta bastante atenção nisso, quando virdes Jerusalém sitiada, rodeada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque estes dias são de vingança para se cumprir tudo o que está escrito.
Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e irá contra este povo. Cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Jesus falou isso, que Jerusalém ia ser pisada, que Jerusalém ia ser sitiada, ia ser rodeada de exércitos. E isso seria um acontecimento que antecederia a volta dele. Continuando no versículo 25. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem, Jesus, vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Muito bem. Palavras do próprio Jesus. Você não precisa acreditar em mim. Acredite em Deus. Acredite na Bíblia. Acredite em Jesus. Jerusalém vai ser sitiada. Jerusalém vai ser destruída. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. Jesus que falou isso. Eu não sei se vai ser ao fim desse ciclo Shemitah. Eu não sei se vai ser nesse jubileu. Eu, Pastor Leonardo, creio que sim. E eu vou te dar as minhas justificativas para tudo isso. Dia 1º de setembro, ontem, o rabino Amram Vaknin, 76 anos. Esse homem é um homem muito respeitado dentro de Jerusalém, dentro de Israel. Ele falou o seguinte: a guerra está muito próxima, não temos escolha. O teshuva do povo judeu irá determinar a vinda de Hashamim, que significa misericórdia divina. Mas a guerra está definitivamente chegando, insistiu Nat Shama. Muito bem. Por que essa guerra está tão próxima? Eu fui pesquisar. Na verdade, eu estudo as profecias bíblicas e estudo a geopolítica, estudo os acontecimentos da atualidade. São coisas atuais. Essa foi uma declaração de ontem, de um homem importante dentro de Israel. Entenda por que a guerra está tão próxima. A França, ela fez uma proposta para o Conselho de Segurança da ONU para o reconhecimento do Estado palestino. Talvez você já viu isso aí nos jornais, talvez você viu isso aí nos telejornais. E talvez você não entenda a gravidade de tudo isso, e eu quero te explicar, querido. Eles pretendem declarar que Jerusalém é a capital de Israel e de um Estado palestino. E estabelecer as fronteiras de 1967. Não sei se você lembra, as fronteiras de 1967 foram aquelas fronteiras que Israel conquistou na Guerra dos 6 Dias, onde Israel triplicou o volume territorial. Muito bem. Essas fronteiras seriam a linha de base para as futuras negociações que se possam estabelecer as fronteiras definitivas entre duas nações. Está sendo relatado que a França vai apresentar essa resolução para votação após a 70ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, que começa no dia 22 de setembro deste ano. Nesse momento, 136 nações já reconheceram um Estado palestino. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Talvez a gente não entenda porque a gente não viva a política do povo de Israel e do povo palestino. Fui pesquisar nos jornais, querido. Fui atrás de informações fiéis. Fui na Folha de São Paulo, que é um jornal muito bem conceituado.
A Folha de São Paulo fala o seguinte: os passos dos Estados Unidos na ONU foram tomados sobre a ideia de que a solução de 2 estados é a melhor. A dura resposta dos Estados Unidos assinala que a relação entre os Estados Unidos e Israel, já em seu pior ponto desde a chegada de Obama ao poder, poderia se deteriorar ainda mais. Isso está na Folha de São Paulo. Na Folha de São Paulo fala a respeito do acordo nuclear com o Irã. Autoridades dos Estados Unidos e de Israel dizem que se o Irã possuísse armas nucleares, isso seria um desastre de segurança e potencialmente levaria a uma guerra, devido ao apoio dado por Teherã a grupos militares contrários a Israel. Folha de São Paulo, 26 de agosto, tá? São dados atuais, querido, 26 de agosto de 2015. O acordo das potências mundiais com o Irã, que ajudou a negociar ao lado do secretário de Estado, o John Kerry, para restringir a capacidade nuclear da República Islâmica. Ou seja, existe a República Islâmica que tem um poder nuclear. E está sendo feito acordos para restringir esse poder. Não sei se você sabe, a República Islâmica tem decapitado, o islamismo tem decapitado cristãos ao redor do mundo. A guerra entre cristãos e islâmicos tem sido motivo de reportagens e de vídeos pela internet. E se você pesquisar isso no YouTube, você vai saber disso. Enfim. Folha de São Paulo. Escuta bem. Uma decisão da Embaixada do Brasil em Tel Aviv surpreendeu alguns dos 15 mil brasileiros que vivem em Israel. A representação decidiu padronizar a emissão de passaportes de filhos de imigrantes brasileiros nascidos em Jerusalém. E eles excluíram a palavra Israel. Porque assim, a pessoa que nascia em Jerusalém tinha lá escrito a cidade onde nasceu, Jerusalém, e o país, que era Israel. Mas a embaixada brasileira tirou a palavra Israel. Por quê? Porque na prática eles entendem que Jerusalém não pertence a Israel. Na verdade, já está preparado o pano de fundo para que haja divisão de Jerusalém entre Israel e o Estado palestino. A medida segue países como Estados Unidos, Canadá, França, entre outros, que não aceitam a soberania israelense sobre a cidade de Jerusalém, considerada como a capital do país pelos próprios israelenses. É algo muito sério. Muito bem. Folha de São Paulo, dia 13/7/2015. O Papa Francisco vai visitar os Estados Unidos entre 22 e 27 de setembro. No país, ele será recebido pelo presidente Barack Obama e discursará na ONU, no Congresso e na Assembleia Geral da ONU em Nova York. Globo.com. O Vaticano assina seu primeiro acordo com o Estado da Palestina. Para a Organização para a Libertação da Palestina, que é a OLP, né, este acordo faz do Vaticano o 136º país a reconhecer o Estado palestino. O Vaticano reconhece o Estado palestino, já fez um acordo com o Estado da Palestina. Esse reconhecimento inclui as fronteiras de 67 e, portanto, Jerusalém Oriental como sendo da Palestina. Ou seja, a parte oriental de Jerusalém não pertence mais a Israel, vai pertencer à Palestina. Você acha que os judeus vão permitir isso? Do fundo do coração. Aqui a gente vê uma foto, justamente, o Vaticano assinando o primeiro acordo oficial reconhecendo o Estado da Palestina. Folha de São Paulo.
A decisão do Vaticano tem um grande impacto simbólico no Oriente Médio e constitui, nesse sentido, um importante auxílio à estratégia palestina de angariar apoio internacional para a sua causa. Nessa disputa, aliás, a falta de entendimento tem sido a marca mais visível. A última busca por um acordo fracassou há pouco mais de um ano e seguiram-se confrontos entre a facção do Hamas e Israel. Não sei se vocês lembram dessas reportagens sobre o Hamas, sobre Israel, que deixaram mais de 2.000 mortos, tentando um acordo, tentando algo amigável. Isso é impossível entre aquele povo. Vocês vão ver mais, nós temos vídeos a respeito disso. Como se isso não bastasse, com a posse do novo governo israelense, formado por uma coalizão nacionalista e conservadora, as chances de uma saída negociada tornaram-se praticamente nulas. Escuta, querido. Israel recentemente teve uma eleição governamental. Tem um novo líder, um novo premier sobre Israel. Esse premier, ele é completamente nacionalista, conservador, tem uma coalizão nacionalista e conservadora, que praticamente são nulas as chances de uma negociação com o Estado palestino. O Vaticano, 26 de 8 de 2015, o Vaticano pediu na terça-feira agora que a missão palestina na ONU remova todas as referências a esse país em um projeto de resolução preparado para a Assembleia Geral, no qual farão um apelo para que as bandeiras da Palestina e da Santa Sé tremulem na ONU. Só para você entender, a proposta da resolução refere-se especificamente ao Vaticano e o Estado da Palestina. Ambos são estados observadores e não membros da ONU. Atualmente, apenas as bandeiras dos Estados-membros tremulam na sede da ONU. Você está entendendo o que o Vaticano pediu? A ONU ela possui Estados-membros e é hasteado a bandeira de cada Estado. São hasteadas várias bandeiras dos Estados-membros, dos países membros da ONU. Muito bem. O Vaticano não é um Estado-membro, é um país convidado, né? E a Palestina nem é declarado oficialmente um país. E o Vaticano pediu para que, além dos países membros, fosse hasteada a bandeira do Vaticano junto com a bandeira da Palestina. Isso mostra claramente um apoio das nações do mundo, do Vaticano, sobre a organização, a instauração de um Estado palestino dentro de Israel. Vou ler mais artigos. Querido, eu estou lendo bastante artigos de jornais para dar confiabilidade a isso que você está escutando. Porque não é minha opinião, sabe? Porque se você tivesse que acreditar naquilo que eu acho, ficaria algo muito vago, muito sem peso. Na verdade, são jornalistas, são instituições conceituadas dentro do Brasil que falam a respeito dessas coisas. O Globo.com, um jornal sério, falou o seguinte: o tratado indica o amplo rol de interesse do Vaticano na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, faixa de Gaza, incluindo territórios sagrados cristãos que hoje são ocupados por Israel. Olha o que o New York Times, talvez seja um dos jornais mais sérios do mundo. New York Times falou o seguinte: certamente é uma decisão muito deliberada e cuidadosamente ponderada e não há nada acidental sobre isso, com relação a esse apoio do Vaticano na criação de um Estado palestino. Folha de São Paulo. O premier, esse é o premier, é o líder máximo de Israel, é o Benjamin Netanyahu. Ele promete que não haverá Estado palestino em seu mandato. Ele promete. O premier, ele prometeu isso. Não haverá Estado palestino no meu mandato. Ele falou uma outra coisa:
não se pode falar sobre a possibilidade de um acordo político viável com os palestinos. São declarações do premier, do presidente de Israel. Ou seja, tenta entender o cenário político, tenta entender a realidade política do mundo hoje. 136 países, inclusive Vaticano, Brasil, a ONU, querendo e decidindo criar e organizar um Estado palestino lá dentro de Israel. Dividir Jerusalém no meio, que é uma terra sagrada, uma cidade sagrada para os judeus. Por outro lado, Israel, os judeus, o presidente de Israel, declarando que não existe possibilidade nenhuma de um acordo com os palestinos. Declarando que enquanto ele for presidente, enquanto ele mandar naquele país, não vai ter um Estado palestino. É esse o cenário mundial. De um lado a ONU, a maioria dos países, apoiando o Vaticano, apoiam a decisão de dividir Israel e Jerusalém. Agora, essa decisão ela será tomada de maneira definitiva nessa 70ª Assembleia da ONU. Sabe que dia que vai ser essa sessão da ONU? Do dia 22 ao dia 27 de setembro, agora. De 22 a 27 de setembro vai ser decidido, vai ser tomada a decisão definitiva se vai ou não ser instaurado o Estado palestino em Israel. Do outro lado, o governo israelense está completamente contra essa decisão, declarando que as chances de um acordo negociado são nulas e que não permitirão a formação desse Estado palestino. O cenário é esse. O cenário é ele. Eu quero que você entenda agora, e eu vou tentar te explicar, o porquê que Jerusalém é tão disputado. O porquê que existe essa guerra, o porquê que existe esse rancor muito grande entre muçulmanos, entre o Estado da Palestina e entre o povo judeu. Primeiramente, nós precisamos conhecer a história disso tudo, a história do tabernáculo e do templo. E eu vou rapidamente te explicar. Os judeus ortodoxos, os tradicionais, eles não acreditam que Jesus é o Messias. Eles não acreditam que Jesus é o Salvador e eles ainda estão aguardando que o Messias volte. Bom, para que isso ocorra, é necessário que o templo esteja erguido, que o tabernáculo seja construído. Os judeus, eles esperam o Messias e as profecias falam que quando o Messias vier, o tabernáculo tem que estar reconstruído. Portanto, esses judeus que não acreditam que Jesus é o Messias, eles precisam reconstruir o templo. Geograficamente e historicamente, esse templo, ele ocupa o lugar da mesquita muçulmana. Essa mesquita chama-se Al-Aqsa, Al-Aqsa, e o Domo da Rocha. É o lugar onde acreditam que Maomé foi assunto aos céus. Vamos tentar entender isso aqui, que isso aqui é extremamente importante. O povo judeu, eles precisam reedificar o templo. Precisam reerguer o templo que foi perdido na história. Só que tem um problema. No lugar onde estava o templo, deveria estar o templo, lá em Jerusalém, tem uma mesquita dos muçulmanos erguida. Essa mesquita, ela tem uma cúpula de ouro, é o terceiro lugar mais sagrado para os muçulmanos. Ali dentro da mesquita tem o Domo da Rocha, que tem a marca de um pé, que os muçulmanos afirmam que é o lugar onde Maomé foi assunto aos céus. É um lugar extremamente sagrado para os muçulmanos. Muito bem. Vamos entender a respeito da história do templo de Jerusalém. Deus ele deu para Moisés a instituição do templo. E ele falou: Moisés, você vai fazer isso, vai fazer um tabernáculo para que eu possa habitar no meio do povo. Isso há 1400 anos antes de Cristo. Ou seja, há quase 3.500 anos atrás. Deus falou para Moisés: você vai fazer um tabernáculo. Moisés fez esse tabernáculo. E esse tabernáculo acompanhou
todo o povo de Israel durante toda a sua história. Houveram guerras, esse tabernáculo foi destruído, foi reedificado. No ano de 1010 a.C., Davi, ele retorna, ele toma a Arca da Aliança de novo e ele entra em Jerusalém dançando, festando, porque ele tinha recuperado a Arca da Aliança, que significa a presença de Deus. E ele fez lá em Israel, em Jerusalém, ele fez uma tenda e colocou a arca ali, debaixo dessa tenda, e tinha adoração ali. Davi trouxe para Jerusalém a Arca da Aliança. 1010 a.C. O filho dele, Salomão, edificou o templo. E esse foi o primeiro templo edificado em Jerusalém. 990 anos antes de Cristo. Salomão edificou o templo. Esse templo, ele foi destruído pelo rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, no ano de 586 a.C. A Babilônia invadiu Jerusalém, e você viu ali, a gente falou a respeito de 2 Crônicas 36, que o rei Nabucodonosor invadiu Babilônia, levou o cativo e destruiu o templo que o filho de Davi, Salomão, tinha feito no ano de 990 a.C. Isso foi no ano de 586 a.C. Muito bem, ficou em ruínas. E durante um período da história do povo de Israel, ficou em ruínas. No ano 515 a.C., esse templo foi reedificado. E ele foi completamente reformado e ampliado por Herodes. Herodes terminou a reconstrução do templo no ano 64 depois de Cristo. Então eu quero que você entenda, querido. Toda a história, desde 1400 a.C. até o ano 70 depois de Cristo, porque no ano 70 depois de Cristo, os romanos invadiram e destruíram completamente o templo. O templo foi completamente destruído, esse segundo templo que tinha sido reedificado por Herodes. Foi completamente destruído no ano 70 depois de Cristo. Segura aí. Durante esse período, aquele lugar ficou em ruínas. No ano 705 depois de Cristo, ou seja, 630 anos depois, naquele lugar geográfico, ali em Jerusalém, o califa Abd al-Malik mandou construir a mesquita, que é essa mesquita de Al-Aqsa, onde está o Domo da Rocha, onde os muçulmanos entendem que é um lugar sagrado, que entendem que Maomé foi assunto aos céus. Está justamente geograficamente posicionado no lugar onde era o templo de Salomão e o templo de Herodes. Vai ter um terceiro templo. Hoje não existe mais um templo em Jerusalém. Mas a Bíblia fala que vai ter um terceiro templo. O próprio Jesus falou disso em Mateus 24:15, referindo-se ao templo como lugar santo. Eu vou ler rapidinho. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, esse lugar santo é a respeito do templo. Daniel fala justamente isso. Daniel 11:31. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4 fala: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Na verdade, todos esses textos estão falando a respeito do anticristo, tá? Dos fins dos tempos. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como fosse o próprio Deus. Ou seja, o anticristo ele vai sentar no santuário. Ele vai sentar lá e ele vai desejar ser adorado como se fosse o próprio Deus. Ou seja, para que ele se assente, precisa ter um santuário, precisa ter o tabernáculo, precisa ser reerguido o templo que foi destruído e que hoje não existe mais.
Em Apocalipse 11, 1 e 2, fala o seguinte: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Ou seja, mede o santuário de Deus, o santuário vai ter que existir, né? Enfim, o terceiro templo tem que existir. Em Daniel 9, 27, fala isso também a respeito do anticristo, e que o anticristo fará cessar o sacrifício, né? Isso são todas coisas que acontecerão. Então, a construção do terceiro templo é algo extremamente importante para o cumprimento das profecias bíblicas e para o surgimento do anticristo. Na perspectiva do judeu, a construção do templo é extremamente importante porque eles estão aguardando o Messias voltar. Ou seja, eles são ávidos para que haja restauração da construção do templo e eles possam oferecer o sacrifício que para eles é algo tão sagrado. Eu vou te pôr um vídeo agora, nós vamos assistir um vídeo para que você entenda, tintim por tintim, de tudo que nós estamos falando. Esse é um comercial que ele foi produzido pelo Ministério das Relações Exteriores de Israel. E ele foi proibido antes de ir ao ar e gerou uma imensa polêmica no Estado judeu. Presta bastante atenção nisso, ó. O motivo seria da ideia da destruição da mesquita, que é o famoso Domo da Rocha, um dos locais mais sagrados do mundo para os muçulmanos. O vídeo, apresentado por Danny Ayon, ele é o vice-ministro das Relações Exteriores, tem cerca de 5 minutos e mostra diferentes atrações turísticas. Ao parar em frente à mesquita, enquanto um calendário mostra o tempo regredindo, ela some, né, para dar lugar ao Templo de Salomão. O claro objetivo é mostrar que o judaísmo estava na região muito antes do Islã. O anúncio tem como objetivo promover o turismo de Jerusalém, além de contar um pouco da história judaica da cidade de Israel, que Israel considera a eterna capital, embora oficialmente é um centro administrativo. Essa versão do vídeo ela foi alterada da original, onde a mesquita era implodida digitalmente. O grande problema em se colocar um templo virtual sobre as ruínas da mesquita é uma disputa histórica pelo local. Os funcionários do Ministério Exterior decidiram que a cena deveria ser apenas com a substituição, para não parecer que sugeria um atentado contra o local sagrado e um descontentamento entre os muçulmanos. Assim que foi noticiado pela imprensa, acabou denunciado como uma tentativa do governo israelense de destruir a identidade árabe em Jerusalém. Especialistas temem que possa causar uma reação semelhante ao filme A Inocência dos Muçulmanos, com protestos de islâmicos descontentes. O chefe do Conselho Supremo Islâmico em Jerusalém disse em um comunicado que o anúncio é parte dos planos de ocupação israelense de revelar suas intenções hostis em relação ao santuário. O fato de não ser um material feito por grupos extremistas judeus e sim uma produção oficial do governo causou preocupações sobre ser uma declaração política clara anti-islâmica. O Domo da Rocha é um santuário reverenciado por muçulmanos do mundo todo, os quais acreditam que nesse local o profeta Maomé ascendeu milagrosamente aos céus. Ele foi construído no local original do Templo de Salomão, destruído durante o cerco de Jerusalém pelos romanos no ano de 70 d.C. As profecias bíblicas afirmam que o templo será reconstruído, e a mera sugestão de que o Domo da Rocha seja demolido já seria motivo suficiente para uma guerra de Israel com o mundo árabe, em especial no momento em que se propõe a divisão de Jerusalém em duas, sendo uma metade árabe, que seria a capital do Estado palestino. Essa ideia tem crescido por causa do apoio da ONU e do presidente do Obama, né, para essa divisão. De acordo com Absul Sumanabad, ministro jordaniano dos lugares islâmicos, acusou de Israel de planejar a divisão do espaço onde esta mesquita está localizada, né, no Monte do Dom.
A Jordânia tem um acordo de soberania sobre a porção oriental de Jerusalém e da Cisjordânia desde 1950 e continua administrando os locais sagrados islâmicos no Monte do Templo e o Domo da Rocha. De acordo com o jornal jordaniano, Abd destacou a necessidade de apoiar os moradores de Jerusalém com a firmeza diante dos respeitos ataques israelenses à mesquita sagrada de Al-Aqsa aos locais islâmicos. Escuta. Este é provavelmente o local mais disputado e explosivo do planeta. Para os judeus, este monte do templo, o Har HaBayit, é o mais sagrado, porque aqui foram construídos o primeiro e o segundo templo, e porque aqui se situa a história bíblica do sacrifício de Isaac. Para os muçulmanos, este é Haram el-Sharif, o nobre santuário, também conhecido como a Esplanada das Mesquitas. O terceiro lugar mais sagrado do islamismo, local da ascensão de Muhammad ao paraíso e sede da Mesquita de Al-Aqsa e do Domo da Rocha, construídos no século VII, uma das estruturas mais antigas do mundo muçulmano. O mufti de Jerusalém, Mohammad Husseini, é o máximo líder islâmico nos últimos 8 anos. وبالتالي هو مهم جدا في عقيدة المسلمين، في عبادة المسلمين، في دين المسلمين، في حضارة المسلمين، في تاريخ المسلمين. وبالتالي حينما يعتدى على المسجد الأقصى المبارك يمكن أن يكون نعم شرارة انفجار وانفجار قوي، ليس على مستوى منطقة الشرق الأوسط ولكن على مستوى العالم جراء هذه الانتهاكات والاعتداءات والاستفزازات الإسرائيلية المتكررة على هذا المكان. O diretor do Instituto do Templo, o rabino Chaim Richman, constrói os antigos objetos do templo, segundo diz, para estar preparados no caso de surgir a possibilidade. Uma das coisas que estamos a trabalhar é justamente nos planos digital para a construção do templo. Não temos de fingir que não avançamos nesses últimos anos. E podemos agora recorrer a computadores, elevadores, parques de estacionamento subterrâneos, tudo aquilo que existe agora na nossa época. Saiu da prisão, Etzion adotou outra tática. Ele decidiu pedir a ajuda de arquitetos de primeira linha para preparar todos os planos do terceiro templo judaico, que, segundo ele, algum dia será construído. 22 anos. Etzion e Ginsburg criaram o modelo do Monte do Templo e de toda a cidade velha de Jerusalém e propõem a eleição de um rei que substitua o governo atual, voltando assim à época do rei David e do rei Salomão. É importante planificar, tanto do ponto de vista arquitetônico como do ponto de vista cultural. Não quero enganar ninguém. Não sei ao certo se será possível fazê-lo de forma pacífica. Os nossos inimigos só entendem determinações. Não tenho ilusões. Talvez isso seja impossível sem o recurso da força, sem um confronto. Na Arábia Saudita e na Jordânia houve reuniões de líderes muçulmanos que pediram uma guerra santa para libertar Al-Aqsa se eles destruírem Al-Aqsa. A guerra santa vai começar para conseguirmos a nossa libertação. Esperamos que haja paz entre israelitas e palestinos. Estamos a fazer tudo ao alcance e se isso não ocorrer, irão ocorrer grandes catástrofes aqui. Quanta fé, quanta história, para tão pouca geografia. Um barril de pólvora. Muito bem. Bom, o vídeo fala por si só. Você vê os líderes muçulmanos falando que vão guardar aquilo ali com unhas e dentes e que todos os povos muçulmanos estão olhando para Jerusalém e para aquela mesquita, né? Por outro lado, você vê a instituição é uma instituição governamental, né? Não existe o templo, mas a instituição do templo existe. Eles estão construindo todos os utensílios, estão fazendo plantas arquitetônicas. Os judeus estão totalmente preparados para reconstruir o templo. E isso é extremamente importante. Eu quero te mostrar um outro vídeo que fala justamente sobre o projeto arquitetônico. Já está feito. Você vai passear aqui, ó,
dentro do templo que eles pretendem reerguer. É um passeio virtual sobre o templo de Salomão que será reedificado segundo os próprios judeus, feito por esse instituto do templo, tá? Aí você está vendo a fachada, você está vendo a porta de entrada do templo, a roupa dos sacerdotes, os chofares, as portas, todos de acordo com a história do passado. E agora, virtualmente construídos, digitalmente feitos, para que os construtores possam desempenhar com o máximo de semelhança daquilo que existia no passado. Assim será o templo que será reconstruído em Jerusalém. Você está passeando digitalmente dentro do templo que será reconstruído em Jerusalém, com escadas, com elevadores, estacionamento subterrâneo. Toda a tecnologia que existe no mundo hoje será transferida para esse templo que será, segundo os judeus, reconstruído ali dentro de Jerusalém. Eles não gastariam tempo, dinheiro, não gastariam e investiriam milhões se eles realmente não estivessem determinados a reconstruir esse templo. É muito pouco provável que eles abandonem a ideia, é muito pouco provável que eles simplesmente deixem como está e não sigam as suas tradições. O Instituto do Templo, construindo o Santo Templo. Esse é o projeto deles. Muito bem. Esse próximo vídeo que eu quero mostrar para vocês é justamente uma propaganda desse Instituto do Templo. Dá uma olhada, esse senhorzinho, né, é um judeu que está lá, sentado numa praça, olhando para Jerusalém, e ele abre a sua Torá, e ele começa a ler a sua Torá, as crianças ali do lado brincando, ele olha, admira a paisagem, admira Jerusalém, admira essa geração nova que está surgindo. E de repente essas crianças começam a observar algo diferente. Elas se espantam com algo que está chamando a atenção delas na cidade de Jerusalém. E ele está ali, lendo a palavra de Deus, esperando pelo Messias, né? Com a sua fé. De repente essas crianças, esses jovens, chamam ele para observar algo que está acontecendo na cidade de Jerusalém. E a gente vê estampado na face dele, das crianças, um sorriso, uma alegria. Porque ali em Jerusalém está construído o templo. Esse é o templo. O sonho, o projeto. Agora olha a foto atual. Repare que o templo está justamente no lugar da mesquita. Reparou? A mesquita não existia mais. E eles escrevem, esta é a geração. As crianças estão preparadas. Querido, isso é o Instituto do Templo. É uma produção feita pelo Instituto do Templo.
é um órgão oficial de Israel. Não é qualquer coisa, não é uma propagandinha de internet, não. É o Instituto do Templo oficial lá de Jerusalém. Eles investem milhões de dólares. Para você ter uma ideia, eles fizeram o candelabro, que é aquelas velas, sete velas, tem 40 quilos de ouro maciço, já está pronto. Muito bem. Eu te faço uma pergunta. Qual que é a função do templo? A função do templo era oferecer sacrifícios. Não adianta nada eles terem o templo e não ter o que oferecer no templo. Muito bem. Números 19, versículo 1, fala o seguinte: disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel que vos tragam uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado jugo. Entrega ela ao sacerdote, e este a tirará para fora do arraial e será imolada diante dele. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que habita no meio deles. Essa era a ordem dada por Deus para o judeu. Falou o seguinte, ó, você vai trazer uma novilha vermelha, perfeita, que ainda não recebeu o jugo, e ela vai ser entregue ao sacerdote, o sacerdote vai levar para fora e vai imolar essa novilha vermelha. E tem todo um rito por trás disso. E no versículo 10 fala que isso aí era um estatuto perpétuo. O que é perpétuo? Eterno. O judeu entende isso. E o judeu obedece isso. Não tem templo. Eles pretendem construir o templo e tomaram todas as medidas para construir o templo. Só que se reedificar o templo, será que vai ter essa novilha vermelha perfeita? Pois é, até nisso eles pensaram. Eu quero passar mais um videozinho para que você entenda a respeito da novilha vermelha. Mais uma vez, o Instituto do Templo Produções. E aqui, esse rabino, o Chan Rishman, ele é o diretor do Instituto do Templo, e ele fala a respeito que, durante muitos anos, eles achavam impossível achar uma novilha perfeita, uma novilha vermelha que atendesse aos padrões bíblicos dados por Deus. E durante muitos anos eles pesquisaram, e até que era um desafio muito grande para eles conseguir essa novilha perfeita. Muito bem, eles pesquisaram, e hoje encontraram a novilha perfeita, através de cruzamentos genéticos, através de cruzamentos de raças, eles conseguiram achar a novilha vermelha perfeita. Tá aí, ó. E hoje, essa novilha vermelha, ela já é produzida, ela já é criada, ela já é desenvolvida lá em Israel. É algo que já está acontecendo, não é algo que vai acontecer. Ou seja, até para o sacrifício, eles já pensaram. Até o que sacrificar, eles já estão produzindo. Não é algo que vai acontecer, já está acontecendo. Você está entendendo a seriedade disso? Você está entendendo o tanto que eles levam a sério a reconstrução do templo? Não é algo que futuramente eles pretendem fazer, querido. Você está vendo isso acontecer. Ó, há mais de 2000 anos eles não tinham essa possibilidade. Agora possuem. Agora eles têm a chance de mudar a história. É o que ele está falando. Isso já é uma realidade. Instituto do Templo, o futuro está em nossas mãos. A novilha vermelha em Israel. Está acontecendo. Muito bem. Eu quero te mostrar mais um vídeo. Esse vídeo fala a respeito da determinação do povo muçulmano. Bom, então vamos dividi-la, Jerusalém? Não. Meio a meio? Não, Jerusalém é nossa.
Verdade, verdade. Então, como disse Arafat, 1 milhão de mártires por Jerusalém? Mais do que 1 milhão, somos todos por Jerusalém, todo o povo. Jerusalém é nossa. Você está com raiva, não é? Por quê? Por causa do que eu disse? Não, na minha opinião, todo esse papo de mártires é uma besteira. Não, eu disse, não somos 1 milhão, somos todos por Jerusalém. Você entende o quê? Para nós a morte é algo natural, não temos medo da morte. Desde criança mais nova até mais novas que Mohamed, até os mais velhos, todos sacrificaremos por Jerusalém. Sentimos que tem o direito por ela. Sinta-se livre por sentir raiva. Eu não posso, isso é parte da minha crença, eu não posso. É uma heresia dizer que Jerusalém não nos pertence. Você está pronto para isso? Cometer heresia? Não, eu não estou pronto. A morte para você é algo normal? Normal. Então, por que você luta pela vida do seu filho? Se você diz que a morte é algo normal para vocês, isso é normal. Ele morrer, não posso fazer nada. Isso é algo normal. 2 das minhas filhas morreram em minhas mãos enquanto eu segurava. Deus nos deu o presente do esquecimento. Isso é algo normal, não há problema nenhum. Normal? Normal. Você sentiu quando tuas filhas morreram? Certo, eu fiquei de luto, foi muito difícil para mim. Mas não há o que fazer. Obrigado a Alá. Alá pegou, Alá deu, Alá tomou. Não posso enfrentar a morte, o destino de todos é a morte. Pode ser agora, posso morrer no meio da nossa conversa. Você não acredita na morte? Não, para nós os judeus a vida é valiosa. A vida é valiosa para nós. Para nós não, a vida é zero, a vida não vale nada. Por isso temos os terroristas, os suicidas. Eles não temem a morte, é algo normal. Todos nós, até mesmo as crianças, não temem a morte. Isso é natural para nós. Perguntei para você, depois que o seu filho se curar, você vai querer que o seu filho se torne um mártir? Claro. Sério? Em nome do quê? Se for por Jerusalém, não há nenhum problema. Essa é a mentalidade desse povo. Essa é a situação que está ocorrendo em volta daquela nação. Pessoas dispostas a serem terroristas, a serem mártires, a morrer por Jerusalém. E esse é o último vídeo que eu quero te mostrar. Esse é um vídeo que está vinculado numa TV aberta no Irã, tá? Mostra os soldados se vestindo, os soldados se equipando, colocando as bandeiras, colocando a faixa, armando, se preparando, completamente fardado, armado, preparado para a guerra. Claramente, o povo iraniano, na TV aberta do Irã, o soldado de frente a Jerusalém. Um exército todo, soldados e soldados, centenas de soldados, milhares de soldados em volta de Jerusalém. É um vídeo da TV aberta do Irã. Você acha que isso é por acaso? Você acha que isso está acontecendo por acaso? Quando Jesus falou que Jerusalém seria rodeada por exércitos, parece que Jesus estava vendo essa cena. Querido, você acha que isso não é uma conclamação para que os jovens, os soldados, se revoltem ou se alinhem, alistem a essa causa de sitiar Jerusalém? Muito bem. Resumindo tudo que eu falei, vou resumir, e eu quero que isso entre no teu coração. Nesse ano, em setembro de 2015, nós temos o fim de um ciclo Shemitah. 13 de setembro. Cai no domingo. Nós temos o início de um jubileu. Setembro de 2015 a setembro de 2016. Nós temos as 4 luas de sangue. A última lua de sangue no dia 28
de setembro, que é a super lua de sangue. Essas 4 luas de sangue, as 4, caindo em datas sagradas para os judeus. Páscoa e Festa dos Tabernáculos e Rosh Hashanah, que é o primeiro mês do ano judaico, que é o eclipse solar. Nós temos um cenário político extremamente volátil, extremamente perigoso, envolvendo Israel, envolvendo Palestina, ONU e as nações do mundo. E nós temos a votação da ONU, que vai ser do dia 22 ao dia 27 de setembro. Você entendeu o tanto que culmina Shemitah, Jubileu, as tétrades, que ocorreram 8 vezes só na história? Está tudo culminando. A última lua de sangue vai ser no dia 28 de setembro, um dia depois do término da sessão extraordinária da ONU, onde vai ser decidido o destino de Jerusalém. Ou seja, eu creio muito que algo está por vir. Eu creio muito que coisas grandes acontecerão no Oriente Médio. Aquilo ali é um barril de pólvora. Muçulmanos, judeus ortodoxos, cristãos, Vaticano, ONU, está tudo acontecendo. E tudo acontecendo com sinais cósmicos, sinais no céu, tudo acontecendo em ciclos Shemitah, no Jubileu. Nós estamos vivendo dias históricos para a história da humanidade. Eu creio nisso. E agora, o que tudo isso tem a ver com você? Eu quero te citar 2 versículos, querido. E o primeiro deles está em Mateus 25:13. Está escrito o seguinte: vigiai, vigiai, pois porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Talvez você morra amanhã. Talvez Jesus volte amanhã. Talvez Jesus volte daqui 5 anos, 7 anos, 10 anos, não sei. Ninguém sabe, nem o próprio Jesus sabe, só Deus sabe o dia que ele vai voltar. Mas a verdade é que todos os sinais que ele falou que aconteceriam estão acontecendo. O último deles era Jerusalém ser sitiada. Querido, isso está iminente. Se você estuda um pouquinho de política, você sabe que isso está muito próximo de acontecer. Se você crê um pouquinho na Bíblia e nas profecias, você sabe que isso está muito próximo de acontecer. O segundo versículo é: disse Jesus, fiquem preparados para tudo. Isso está em Lucas 12:35. Estejam com a roupa bem presa e com o cinto, e conservem as lamparinas acesas. Sabe? A gente fica tão preocupado com o nosso ego, a gente fica tão envolvido com o nosso próprio bem-estar, que a gente se esquece de buscar Deus. Cara, Deus existe. Jesus existe. Ele não brinca de ser Deus, nem o diabo brinca de ser diabo. Talvez seja hoje o momento de você se arrepender, pedir perdão pelos seus pecados, lavar as suas vestes espirituais. Porque lá em Apocalipse 22 fala o seguinte: entrarão pelas portas da cidade santa aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Sabe, Deus ele não se compactua com o pecado. Deus ele não vai aceitar você de vestes sujas, cheio de iniquidade, cheio de pecado. Não, Deus é santo. Então, querido, sabe, de querer se divertir, de querer se entrar nessas obras da carne, prostituições, lascívias, bebedices. Se volte para Deus, se arrependa. Há tempo, há salvação para você sim, mas você tem que voltar os seus olhos para Deus, sabe? Quando tudo isso acontecer, e vai acontecer, quando tudo isso que eu falei acontecer, você lembra desse vídeo,
Lembra disso que eu estou te falando agora. Existe esperança para você. Aquele ladrão lá na cruz morreu do lado de Jesus. Ele tinha feito tudo de errado. Eu não sei se ele era assassino, o que ele era. Mas eu sei que a vida dele era completamente desregrada, talvez assim como a sua. Mas houve esperança para ele. Sabe por quê? Porque ele se arrependeu. Ele se humilhou. E a Bíblia fala que Deus dá graça para aquele que se humilha. Se você se humilhar, se você se arrepender, se você pedir perdão, querido, existe sim esperança para você. Deus está te dando uma chance. Deus te fez assistir esse vídeo para que você tenha a chance de passar o resto da eternidade com Ele. Então se arrependa, peça perdão pelos teus pecados, lave as suas vestes, segure nas mãos de Deus e aprume o teu caminho para que você consiga a tua salvação em Cristo Jesus. Eu sei que foram muitas informações, eu sei que são muitas coisas para você digerir em 1h30. Mas isso era extremamente importante. Que Deus te abençoe, que Deus te dê sabedoria e, mais do que isso, te dê forças para tomar a decisão correta de abandonar o pecado, abandonar a iniquidade, se lavar, se limpar e se achegar a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.